Periquito Maracanã, cadê a sua iaiá? Periquito Maracanã, cadê a sua iaiá? Faz um dia, faz um ano que eu não vejo ela passar. Faz um ano, faz um dia que eu não vejo ela passar. Ora vem chegando, ora vem chegando até chegar. Ora vai afastando, ora vai afastando, ora vai afastando até afastar. Periquito Maracanã, cadê a sua iaiá? Periquito Maracanã, cadê a sua iaiá? Faz um dia, faz um ano que eu não vejo ela passar. Faz um ano, faz um dia que eu não vejo ela passar. Ora vem chegando, ora vem chegando até chegar. Ora vai afastando, ora vai afastando, ora vai afastando até afastar. Periquito Maracanã. Interessante como que foi despertar em você a memória de mais de 50 anos através de uma palavra. Eu postei no Face algumas fotografias e ele trazia o nome desse lugar. Esse lugar, você trabalhou nele, foi importante na sua vida e despertou essa memória afeto, né? Uma memória que estava guardada por mais de 50 anos. Na busca por sua primeira aluna, eu também fui encontrando várias pessoas que, quando eu contava a história, as pessoas também despertavam essa memória afeto do tempo dessa escola. Ai, menina, olha, você não sabe o quanto você está me fazendo bem em voltar isso aí, entendeu? Eu tô amando, porque se você não falasse desse caso aí que repartia o quadro negro com as professoras, aí eu me veio à tona, eu lembrei que um dia eu escrevi isso no quadro. Aí você me fez voltar isso tudo. Eu disse, gente, será? Agora eu fico pensando que será que a fazendinha que Carol estava falando era essa? Depois você me conta. Você não pode imaginar como eu voltei lá para 69, Carol, quando você falou que você estava em Fazendinha, que aquele barco era do, do porto de Fazendinha. Me lembro que no primeiro dia, né, que nós fomos assumir a escola, eu e Inês, nossos pais foram conosco. Como é que foi, Maria Amélia? Em 67 eu me formei. Agora você vai ouvir uma história de uma pessoa, de uma professora que sai de uma escola sem saber nem o que é dar aula. Papai me ajudou a fazer uma maquete da Casa dos Três Porquinhos. A professora gostou muito, fiz um planinho de aula muito mal e porcamente, que a gente não sabia fazer. Fiz concurso para o Estado em 68, passei e fui trabalhar na escola José do Patrocínio, no Jardim de Infância. Fui para a escola morrendo de medo. Carol, eu não tinha a menor noção do que é dar aula, ainda mais no jardim de infância. Cheguei lá, fiquei como ajudante de uma sala, da professora, né? Fiquei como sendo uma professora substituta.
E eu sem saber nada, e eu sem saber o que eu ia fazer, e eu com medo das crianças, muito medo das crianças. E aí foi me dando aquele terror de verificar que não era bem aquilo, né? Que a vida não era aquele sonho lá do auxiliador, aquela história dos 3 porquinhos, não era. Eu fui ficando triste, fui ficando chorona, mamãe e papai começaram a ficar preocupados. Aí a vizinha falou com a mamãe que achava que devia me levar a um psiquiatra, porque eu estava muito triste, eu estava chorando muito, tereré, tereré. Isso eu tinha 19 anos, me formei com 18, isso mesmo. Ela, e assim, minha filha, eu larguei o meu primeiro emprego no Estado. E realmente foi assim, um alívio na minha alma, né? Mas não é uma postura de Maria Amélia. Não é uma postura de Maria Amélia. Naquele tempo era uma bobona. Com 18 anos, hoje eu vejo as mulheres aí enfrentar filho e etc. E eu uma pateta. Vivia num mundo diferente. Resultado, deixei o Estado. Quando chegou no ano seguinte, em 69, aí fomos lá para, na época se chamava 10ª Região Escolar, onde é hoje a Coordenadoria de Ensino. Lá fui eu com a mamãe conversar com a Ivete Marins, que depois veio a ser minha colega de trabalho na supervisão escolar, que era uma pessoa com uma cabeça maravilhosa, maravilhosa. Ivete me recebeu junto com mamãe, nós duas com cara de não sei o quê. Mamãe era muito inteligente, mamãe fez Pedro II, mas se formou, mas nunca trabalhou, entendeu? Então ela ficava humilde, né? Sem saber o que dizer. Aí eu fui conversar com Ivete, aí expliquei para ela a minha situação e que eu queria saber se meu contrato ainda estava valendo, já que não tinha havido outro concurso de ingresso ao magistério. Aí ela falou, não, claro que sim, como não? Você tem todo o direito, sim, de escolher. Quando tiver escolha de professor, você presta atenção e você se inscreve, porque você vai escolher uma escola. Aí fiquei eu observando e aí chamaram para escolha. Aí quando eu fui escolher, ficamos eu e uma colega de sala do auxiliador. Era ela escolhia e depois eu. Aí Inês escolheu Escola Reunida Fazendinha. E aí eu escolhi também, fomos nós duas, nós já nos conhecíamos, né? E aí a minha vida modificou, porque eu me apaixonei pelas crianças. Eu vi que eu ali ia fazer uma diferença na vida daquelas crianças, entendeu? Lá em Fazendinha foi assim, um encantamento. Como eu era boba, como eu era inocente, como eu idealizava, né? Como seria a minha sala de aula, como seriam os meus alunos. E aí, quando eu tive aquele contato, choque de realidade, né? Na verdade, eu não estranhei os alunos, não. Eu tinha loucura pelas crianças, loucura. Todo dia tinha uma fruta em cima da minha mesa. Era uma flor que encontrava no caminho. Gente, nunca mais na minha vida eu tive isso. Nunca mais eu tive isso. Naquela igreja batista, tinha muita vontade de ver um retrato também. Naquela época, ninguém tinha máquina de fotográfica, tudo fulminado, sabe? Meu Deus, que tempo difícil. E aí, mas eu ia com tanta alegria para lá, Carol, você não pode imaginar. Aí a nossa escola era assim, a igreja cedeu um galpão para nós. Tinha a diretora ficava numa salinha lá dentro. E eu e a outra colega ficávamos numa varanda que tinha do lado de fora somente com uma parede, que era a parede que dava para tal sala da igreja, tá? Então era aquela parede de fundo, 2 paus fincados assim, aquele terreno. No chão era terra. O chão era terra. Tinha apenas um quadro. Então a gente dividia. Uma hora um usava o quadro, outra hora o outro usava o quadro.
Muitas vezes quem fazia a merenda era a gente. Quando terminou o ano de 69, nós começamos 70 já na escola nova. Você não pode imaginar a alegria que foi. Uma vez eu fiz uma bandinha com as crianças, porque eu não me conformava da escola não ter música, né? Não ter nada disso. Que foi uma única apresentação que a gente fez, a gente tinha essa bandinha toda feita com material de sucata também, porque eu, mesmo que eu quisesse, eu não podia comprar nada, nem um instrumentinho qualquer, porque o salário, meu Deus, coisa boa. Aí teve um dia das mães, que coisa bonita que ficou. As crianças não podem imaginar o entusiasmo delas e meu. Eu parecia que eu estava regendo uma orquestra que nem o maestro João Carlos. Então, isso me deu, sabe? Forrou, né? Forrou minha estrada, né? Meu caminho. E ali eu alfabetizei as crianças, eu não me esqueço, sabe? Tem algumas que ficam assim, muito presentes até hoje na minha memória. Eu me recordo, me lembrei do nome daquela aluna que eu falei que me marcou, Valdiceia. Então, ela era um encanto, mas teve mais, né? Muita gente que me marcou, muita criança que me marcou. E assim, eu alfabetizei aquela turma, não todos, mas a Valdiceia, por exemplo, eu me lembro que ela era encantadora, ela era assim, ela fazia diferença na sala pela alegria dela, pela inteligência, sabe? Eu me lembro dela na escola de fazendinha, né? Nós estudamos, aprendi as primeiras letrinhas com ela, aprendi a ler com ela. E a gente até formamos uma bandinha que ela mandou a gente formar, eu, meu irmão, uma bandinha na época da primavera, que nós fizemos uma bandinha assim, com materiais recicláveis, né? Materiais concretos, com coco, casca de coco, aqueles tampinha de garrafa. Nós fizemos chucalinho com a tampinha de garrafa. Era muito bacana mesmo, era muito animada a escolinha, ela era uma boa professora, meu irmão sempre recordo dela, eu também. Desde os 14 anos sempre alfabetizava em casa, dava aulinha assim, particular em casa, né, orientação às crianças. Aí me formei professor, trabalho com crianças especiais, no Arco-Íris de Luz, uma associação que tem de crianças carentes. Se ainda tem, não sei, uma amendoeira em frente à escola foi plantada por nós. E aí, com o meu primeiro susto com gongolo, foi quando eu estava escrevendo no quadro de giz, quando, de repente, que eu olho para o ladinho, assim, da parede, bem encostadinho no quadro de giz, porque o quadro não tinha uma moldurinha, ele não tinha nada, era como se fosse uma coisa preta pintada na parede, né? Tudo muito precário, mas muito. Aí, quando eu olhei aquilo ali, subindo ali, eu fiquei desesperada. Eu me lembro que eu fiz um escândalo. De repente, no meio do nosso
trajeto, nós começamos a ouvir o tropel. Aquele negócio assim. Aí um olhou para a cara da outra, porque de um lado era aceiro, do outro lado também, era plantação, do outro lado também. E tinha cerca de arame farpado. Quando nós olhamos para trás, vem uma boiada. Uma boiada, minha filha, sem limites de velocidade. Mas, para não falar muito, outro dia eu te conto o resto das minhas aventuras em fazendinha. Tem muita história, minha amiga. Você não pode imaginar quanta história que eu tenho dali. Muita coisa mesmo. 2 anos, mas eu vou te contar. Valeram por uma vida que me deu, fincou minha raiz como professora. As histórias são muitas, né? Essa vida de professora de zona rural não foi fácil, mas foi fascinante.